Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula e na aula passada a gente desenvolveu o nosso inserir do nosso sistema. Vou inserir aqui um para teste 01, salvo com sucesso, está aqui, está salvando perfeitamente. A nossa etapa agora vai ser o desenvolver. Ao selecionar um registro, ele vai clicar em alterar, ele vai estar preenchendo essa tela para a gente aqui, para a gente estar podendo fazer o update desse registro. Então vamos lá. Na nossa tela de categoria, no botão alterar, a gente vai fazer o seguinte ação. Dá dois cliques aqui no botão alterar. Eu já tinha programado aqui as aulas passadas o seguinte: tela categoria, instancio a tela categoria, dou um set serir false e um set visible true. Então aqui está configurado. Só que eu preciso fazer o seguinte: eu preciso ter um método aqui na minha tela categoria em que eu preencho os campos com os dados do registro selecionado. Só um minuto aqui que está carregando. Então aqui eu vou fazer um método do tipo protected, que eu vou estar acessando esse método de outra tela. Void preenche campos. Esse método eu vou requerir como parâmetro um ID, nesse caso ID categoria. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu já tenho declarado a minha categoria lá em cima, categoria recebe, eu vou acessar meu banco de dados, new categoria DAO, ponto. Eu poderia fazer diferente para a gente não perder muito tempo, não precisar ficar acessando o banco duas vezes. Eu vou fazer categoria cat apenas, e essa categoria recebe essa, vendo dessa forma. E aqui eu faço assim, ó, tx descrição.setText categoria .get descrição e cb tipo .set selected item categoria .get tipo. O que eu fiz nesse método? Eu fiz um método em que eu passo como parâmetro objeto tipo categoria, em que eu alimento os meus componentes da minha interface com esses dados. Tá, mas onde que você vai setar essa categoria para esse método para preencher a tela? Aqui na minha tela de categoria. Por quê? Eu já tenho uma vista com todas as minhas categorias. Então é bobagem eu ficar acessando novamente meu banco de dados, fazer novamente consulta e listando esses dados na tela. Eu posso fazer simplesmente assim, ó, t.preenche campos, já que é um método protected que eu fiz lá. E como que eu pego o objeto na minha objeto selecionado na tabela? Nesse caso, eu alimentei essa tabela com uma vista. Então é da vista que a gente vai pegar esse nosso objeto. Vista.get, e na posição da tabela .get selected home. Ou seja, já que eu usei uma vista para me alimentar toda a minha tabela, certo? Cada posição é uma posição da minha vista. Então eu faço o seguinte: eu pego a vista, pego o objeto na posição da linha selecionada na minha tabela, certo? Antes disso, eu vou verificar se o nosso usuário selecionou algum registro. Muitas vezes ele não seleciona nenhum registro da tabela e clica em alterar. Então a gente já trata isso aqui também. .get selected home. Se get selected home for maior do que 0, então a gente faz isso aqui, todo esse método do alterar. Se não, a gente dá uma mensagem para o nosso usuário: msg.avert selecione um registro.
certo? Alt Shift F para indentar o código. Vou parar a execução minha que eu estou fazendo aqui, vou testar para a gente ver como está ficando. Meu computador está um pouco lerdo. Vou clicar aqui em categoria. Ele fica lerdo só a primeira vez que ele estabelece minha conexão. Vou clicar em alterar. Opa, já está preenchendo a minha tela aqui, certo? Vou sair da minha tela. Vim em categoria. Vou clicar em alterar. Seleciono o registro. Está funcionando perfeitamente. O próximo passo vai fazer o update no banco. Como que eu faço isso? Na nossa tela categoria cadastro, no botão salvar, a aula passada a gente já definiu aqui ó, a opção para o nosso método update. Vou copiar aqui os mesmos dados que eu tenho aqui em cima, vou repetir aqui. No lugar de inserir, eu vou passar o alterar. No lugar de salvo, vou pôr alterado. Vou atualizar a tabela e também vou fechar a minha aplicação. Vou parar de rodar aqui. Vamos experimentar aqui no botão cancelar também, pessoal. 2 cliques. A gente pode dar um dispose. Dispose. Ele já fecha essa nossa tela interface. Aqui na tela categoria, o mesmo caso do botão sair. A gente pode vir aqui e fazer um dispose. Esse dispose ele simplesmente fecha a nossa tela. Vou executar aqui novamente para a gente ver se ficou funcionando. Clicamos em categoria. Vou clicar, alterar. Vou mudar para teste 02, salvar, alterada com sucesso, teste 02. Vou sair, vou entrar novamente, funcionando perfeitamente, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai estar desenvolvendo aqui o botão excluir, certo? Um abraço e até a próxima aula.